Beleza, Gabriel Galindo, vamos sim pro nosso pós-jogo. O Vitória venceu por 4-0, hein? 4-0, hein? Sobre o Atlético de Alagoinhas, jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. A volta acontece no Barradão, dia 8 de março, às 18 horas. Tá bom? Já deixa o like aí no vídeo. Não esqueça não, deixa a curtida, se inscreva no canal do Dinâmico e comente o que foi que você achou sobre o jogo, tá bom? Adson Piedade, eu queria ouvir de você a opinião do camisa 10 e faixa. O que é que você pode falar sobre esse duelo? O placar elástico diz realmente o que foi o jogo? O Vitória foi totalmente merecedor deste resultado pela performance? Ou o Atlético de Alagoinhas é fragilizado, ou melhor, esteve fragilizado nesse jogo aí de ida, né? Eu queria que você falasse sobre o jogo, também destacasse individualmente a rapaziada. Meu querido 10 e faixa! Adson Piedade. Meus queridos, podemos dizer, Matos, que o Atlético traçou uma estratégia diferente do jogo passado e uma estratégia, assim, digamos, suicida, né, para jogar contra o Vitória titular dessa vez. Eu acho que o Atlético partiu para cima do Vitória desde o início. O campo estava mais irregular ainda do que o jogo passado por conta das chuvas. Muito pesado, muito cheio de água, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético que tinha uma proposta nos outros jogos, inclusive eu vi contra o Jacuipense, de esperar um pouco o adversário no primeiro tempo, se resguardar para depois, no segundo tempo, colocar a sua melhor condição, tomou a estratégia errada contra um Vitória que veio com o Carpini querendo fazer história, né, querendo prolongar ainda mais, como ele fala, essa questão da invencibilidade, e pegou o Vitória disposto já a tentar matar logo a classificação, e na minha opinião foi assim que o Vitória fez e conseguiu, e com méritos, né? O Vitória fez um bom jogo num campo difícil, como foi o do Maranhão. O campo hoje estava ainda mais pesado, mas dessa vez, talvez, pelo costume do jogo do Maranhão, em seguida já pegar o Atlético, foi até bom. O Vitória treinou talvez lá e jogou hoje contra o Atlético um bom jogo, um jogo que você traz ali, eu vou falar mais tarde individualmente, o Rato, para ele se motivar mais em jogar no Vitória, né? Que fez um jogo de razoável para bom ali, o Rato participou bem, fez uma assistência, né? Então, desde o início do primeiro tempo, os times com a proposta, o Vitória de tentar tomar as ações do jogo e propor, e o Atlético com uma proposta de pressionar o Vitória sem bola, coisa que não fez no outro jogo, né? Marcando alto o Vitória, até de forma organizada o Atlético, mas o Vitória conseguia sair bem com a bola antes dos gols, né? Vitória que fez o primeiro gol numa bola parada do Rato, uma cobrança de falta na melhor digamos assim, característica do Rato, que é a bola parada lateral. Encontrou o Alta, que fez um grande jogo, desviou de cabeça no primeiro pau, ela foi no segundo. Vitória fez 1-0. E já chegando para metade ali pro final do primeiro tempo, o Vitória perdeu um pouco o contato com a posse. O Atlético criou 2 grandes chances ali no primeiro tempo, poderia ter empatado o jogo. A Vitória estava tentando fazer a saída e o Atlético tinha subido os blocos de marcação, estava marcando muito forte, era para fazer alongar a bola. E eu falei antes disso, de alongar a bola, de sair mais rápido. O Lucas Arcanjo não queria ir numa, que o Lucas Arcanjo alongou a bola rápida, pegou o Jantos arrastou, serviu ali bem o Lucas Braga, que já havia perdido 2 chances. Tirou bem do zagueiro, né? Controlou com a perna esquerda, chapou com a direita, fez 2-0 Vitória, e a Vitória ali selava praticamente o resultado desse jogo, né? Volta para o segundo tempo, o Atlético se lança à frente e a gente falou, olha, o Atlético vai para o kamikaze agora. Se lançou toda à frente e vai deixar espaço para o Vitória quando retomar a bola. E o Vitória soube aumentar esse placar. É bem verdade que em 2 bolas paradas, né? Teve o contra-ataque do Jandas, que o Jandas saiu na cara do goleiro e não tomou a melhor decisão. O Jandas que até fez um bom jogo, mas o camisa 9 ele fica muito marcado quando ele perde esses tipos de gols, né? Jandas que havia dado uma assistência. E o Vitória numa bola parada do Jamerson, que foi o melhor da partida, e numa bola parada também do Mosquito, que ficou devendo um pouco hoje por conta até do campo, de pênalti. Para mim, sela aí a classificação do Vitória para a final do Campeonato Baiano, onde a gente sempre diz que
que o projeto, né, de competições como o Baiano e o Nordeste é chegar na final. Se vai ganhar, é outros 500. Só pode ter um vencedor em final. Em futebol tem 3 resultados: empate, derrota e vitória. Quando você chega a uma final, só tem 2 resultados. Ou você ganha ou você perde. E não vai, se você perder, não vai dizer que o trabalho foi mal feito. O importante é chegar na final. Importante vencer? Sim. Ser campeão é bom? Ótimo. Mas o trabalho em si, para quem analisa, para o torcedor, fica mais a parte da paixão de vencer. Para quem analisa, é que o trabalho chegou na final, é porque o trabalho foi bem feito. Então, Vitória, para mim, já está na final, mereceu vencer o Atlético, mereceu golear a equipe do Atlético, que lutou com o que podia, mas a discrepância, numa decisão, o nível de investimento, ela pesa demais e pesou contra o Atlético de Alagoinhas. E o Vitória sai vencedor nessa partida. Individualmente, a gente tem ali o Lucas Arcanjo oscilando um pouco com os pés no primeiro tempo. No segundo, não trabalhou tanto, apesar do Atlético se lançar à frente. A zaga do Vitória é muito segura. A Vitória tem um encaixe de marcação com o Carpini muito bom, muito seguro ali, o Vitória na parte defensiva. Espero que na Série A o Vitória explore isso. Não tente jogar de igual para igual com times tecnicamente melhores. Que o Vitória explore, continue jogando como o Vitória jogou o segundo turno da Série A do Brasileiro. Então você tem ali o Cáceres fazendo um jogo seguro, um jogo regular, né? Ok ali, não dava para atacar tanto nesse tipo de campo. O Jamerson fazendo um grande jogo dele no Vitória, tá? Foi o melhor da partida, o Jamerson, né? O Jamerson. E o Lucas Alto e Nerão, ambos muito bem, cara. Todos os combates, cobertura, bola alta, por baixo, construção, sem o que falar. O Baralha no primeiro tempo um pouco apagado, o segundo melhorou muito, mas saiu para a entrada do Hiller, tinha que sair bem para dar uma descansada. O William Oliveira hoje oscilou bastante, perdeu bolas, errou, mas tecnicamente você vê que ele é muito bom, principalmente na fase de construção e na cobertura lá atrás. Ele é muito frio, né? Agora, o que Carpini quer dele no último terço, eu acho que ele não entrega. Eu acho que aí, no caso, vai ter que ver o PP, já que o Ronald tem os problemas dele também no momento sem a bola. O Rato melhorou hoje, participou mais, correu o jogo todo, eu acho que precisava disso. Colocaria ele novamente na quarta-feira contra o Altos, colocaria ele novamente no sábado, para ver se é jogo que está faltando ao Rato, entendeu? Ao invés de parar ele para fazer a parte física, dá ritmo, para ver se ele consegue melhorar o nível dele. O Mosquito, como eu disse, o campo difícil, né? Criou a falta ali do gol do Jamerson. É um carregador de bola, não tomou boas decisões hoje. O Lucas Braga melhorou um pouco mais, tentou ser mais agressivo. Os Beirada precisam ser agressivos nesse sistema de modelo de jogo do Carpini. O Janderson, que está fazendo ali, às vezes, um papel de falso 9, mas lhe falta capacidade técnica, né? Lhe falta habilidade. Apesar de estar tentando melhorar, é uma função que você entrega a caras com um QI mais alto, né? Com a qualidade de jogo muito mais alta. Entraram também o Carlos Eduardo, já com pouco tempo, o Oswaldo e o jogador da base, que ainda foi pouco para a gente analisar. O atleta da base que entrou tem que continuar ganhando minutos para a gente ver se vai ajudar o Vitória durante a temporada. Então foi assim que eu vi, né, esse momento de Vitória, para mim, classificaram para a final do Campeonato Baiano, com todo o respeito ao Atlético de Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas 0, 4 vitórias, Matos. Beleza, meu querido Adson Piedade, Vitória venceu por 4-0, torcedor do Vitória. Não esqueça de curtir, por favor. Deixa o like, a curtida é importante pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda no canal do Dinâmico. Gabriel Galindo, qual foi sua opinião sobre o jogo? Eu também falarei sobre a minha aí no contexto geral, né? Conta para o torcedor o que é que você viu do jogo, Gabriel. Jogo muito bom do Vitória, Anderson, de se assistir, principalmente porque o Vitória adotou, como sempre, né, como tem sido feito desde a chegada do Carpini, uma postura muito ofensiva, de nunca abdicar do resultado, nunca abdicar de fazer mais gols, sempre que tem a possibilidade, mesmo que esbarre em determinados momentos na falta de qualidade técnica, na falta de paciência no último passe, na última finalização, sempre está apertando, sempre está tentando fazer mais e mais. Você viu que o Vitória fez 4-0 hoje, podia ter feito 8, porque realmente foi ofensivo durante toda a partida.
tentou, como a gente falou aqui no nosso pré-jogo, já era previsto diante da escalação, que tentou matar essa partida logo no jogo de ida, e a estratégia foi muito bem executada, tá? O Vitória, eu tô muito com o Adson na opinião dele, de que independente de quem for campeão na grande final, a meta do Campeonato Baiano foi atingida, tá? Com sucesso de chegar à grande final, chegar invicto, chegar controlando a competição, liderando de ponta a ponta até aqui, e isso tem que ser muito parabenizado. Se a gente tá aqui sempre para criticar quando as coisas não vão bem, quando as coisas são exatamente executadas, são de forma excelente, como foram feitas, executadas, a gente tem que elogiar também. Então eu parabenizo muito ao Vitória por essa pré-classificação, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe, tem o jogo da volta, mas é muito difícil que seja revertida essa situação, independente do time que for a campo, se ele poupar, se ele não poupar, etc. A Vitória está, pra mim, na grande final, tá? E eu tenho que parabenizar o grupo como um todo por isso. A partida em si, mais uma vez do que tem sido o Vitória, principalmente contra adversários como o Atlético de Alagoinhas. O Vitória cria volume, cria grandes chances, esbarra em determinados momentos na falta de eficiência, na falta de qualidade das peças, na hora do último passe ou da última finalização. Tomadas de decisões muito equivocadas, principalmente do Janderson. A gente tem que elogiá-lo porque deu assistência no último jogo, deu assistência nessa partida, mas como atacante, como finalizador, pelo menos nos últimos 2 jogos, tem pecado muito. A gente sabe que é uma dificuldade do Janderson, que ele tenta se aprimorar, mas até o momento não conseguiu de ser mais eficiente. É um cara que segue precisando de no mínimo 4, 5 oportunidades para fazer um gol, mas não deixa de ser muito aguerrido, não deixa de tentar, de marcar, de atender taticamente o que o Carpini pede, e por isso ele segue como titular. Eu acho que ele é o nosso titular até hoje por isso, porque apesar de perder gols, ele é um cara que se dedica muito, que preenche os espaços, que briga, que ganha duelos e serve os companheiros, como se viu nessa partida e contra o Maranhão. A equipe como um toda foi bem, serviu também para a gente destacar alguns atletas que chegaram recentemente e fizeram seu primeiro gol com a camisa do Vitória, a exemplo do Lucas Alter, do Jamerson, do próprio Lucas Braga, que chegaram rapidamente, tomaram a vaga de titular e foram coroados com gols no jogo de hoje, merecidamente titulares na minha opinião, tá? O Hugo, apesar de eu sempre dizer que eu acho que na sua melhor versão, é um jogador que está à frente do Jamerson, no Vitória não mostrou isso ainda. Então por isso o Jamerson tem com toda justiça essa titularidade. E ele vem se provando, vem mostrando isso. Contra o Maranhão, pra mim, foi bem. Hoje foi bem também, não só pelo gol de falta, mas anulou completamente o lado direito de ataque da equipe do Atlético de Alagoinhas. Então o Vitória tá crescendo, Anderson, aos poucos. Talvez não no ritmo que a galera queria, mas não tem como a gente chegar aqui e arrebentar na crítica, dizer que tá tudo errado, não tem como, cara. São 20 jogos, se não me engano, de vencibilidade. Vamos atingindo, se não for, tá quase nisso. Tá uma marca histórica. O Vitória com esse time tá fazendo história nesse início de temporada. A gente pode pensar, debater, projetando a Série A, projetando a Sul-Americana, mas a verdade é que no momento atual, dia 1 de março de 2025, o Vitória vai cumprindo com excelência esse início de temporada, tá? Liderando a Copa do Nordeste, classificado na Copa do Brasil, classificado no Campeonato Baiano de forma invicta até aqui. É de se aplaudir, é de se parabenizar esse Vitória até aqui. Beleza, meu querido Gabriel Galindo, torcedor do Vitória. Eu queria também trazer minha opinião sobre o jogo, né? Clicando no mouse, o mouse tá desligado. Mas é só com relação ao... é somente com relação ao contexto da partida, ao contexto do Vitória. Com esse resultado, nós chegamos a igualar algo que não conseguíamos há 20 anos, cara. Desde 2005, 2006 ali. Quando o Vitória ficou 20 jogos sem perder. Ou seja, é um feito muito bom e muito difícil. Porque existem jogos da Série A nesse contexto. Não são somente jogos do Baiano e do Nordeste, da Copa do Brasil inicialmente, né? Então, eu volto a dizer, quando o Vitória vai mal, a gente vai pontuar e não tem como fugir disso. Quando achamos que o Vitória precisa de um 9, nós iremos pontuar e não tem como fugir disso. Mas existem alguns exageros que eu preciso citar como formador de opinião. Ainda nesta fase boa, positiva de resultados, eu via algumas pessoas pesando a mão sobre o time do Vitória, como se o Vitória já fosse rebaixado nesse ano na Série A, como se o Vitória não conquistasse nada da maneira que estava jogando. E eu preciso trazer à tona para vocês o seguinte:
mais uma vez citando, ano passado nós tivemos um time que precisou dar o seu máximo, a sua carga máxima de intensidade por causa do objetivo que era ser campeão baiano. E essa carga máxima conquistou o objetivo, mas prejudicou o início do time na Série A do Brasileiro. Você vai se lembrar que foram 7 jogos, 2 pontos conquistados. Mas nesta temporada o Carpini está fazendo o rodízio. Como ele está fazendo o rodízio, não está havendo entrosamento de maneira acentuada. Para haver, né, a coesão de equipe, você precisa estar ali, o Lucas Braga entender quando o Wellington Rato fizer um movimento, aquele passe que o Wellington Rato deu errado, né, foi porque eles não se entenderam. É uma questão de entrosamento, é sobre isso que eu quero citar. E esse contexto que eu trago, nós precisamos refletir um pouco com relação a isso. E não é deixar de criticar quando o Vitória joga mal, jamais. A gente precisa falar o que a gente pensa. Não é deixar de cobrar o clube que necessitamos de um 9. Todo mundo sabe, eu acho que eles também, acho não, com certeza eles também sabem disso. Mas é pesar menos a mão no contexto geral, na previsão a longo prazo, tendo a consciência, não é paciência, tendo a consciência de que chegar a 20 jogos sem perder não é para qualquer um. Não à toa, já tem 20 anos que isso não acontece. E se o Vitória vencer o Altos, ultrapassa essa situação. E se o Vitória conseguir vencer de novo o Atlético, ou pelo menos não perder, mais que ultrapassa e vai conquistando novos números, né, de anos anteriores. O que eu quero destacar aqui é o resultado. O futebol, o principal do futebol é o resultado. Mas para você chegar no resultado positivo, requer um trabalho muito árduo, muito intenso e outras questões que não somente a bola entrar no gol adversário, né? Já diria o livro do cidadão lá da oposição, que a bola não entra por acaso. Da oposição não, né? Do Grupo City. A bola não entra por acaso. Tem outros fatores. E pontuo esses outros fatores que realmente o Vitória está conquistando. Seja no âmbito interno, né, das diretrizes que o clube vai tomando, seja na situação de fazer o rodízio e deixar e evitar com que haja lesões de maneira acentuada, visto que são muitos os jogos que precisamos ter nessa temporada, e outros aspectos também que a gente, se for citar aqui, vai passar muito tempo. Então, é óbvio, cito novamente e repito, as cobranças são válidas, mas existe um limite e um ponto. Eu acho que o limite é a gente, e eu falo comigo também, né? Eu tô falando pra mim também, é a gente entender que chegar a 20 jogos de invencibilidade não é pra qualquer time. E eu espero que nós tenhamos essa consciência para podermos apoiar ainda mais o Vitória, sem deixar de cobrar, tá bom? Que faz parte também da melhoria do nosso time, tá certo? Era só sobre isso que eu queria citar para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e sigam junto com a gente, tá? Quem foi melhor em campo, hein? Na votação, pelo menos do momento aqui que a gente está fazendo, acirradíssima. Lucas Alter com 46%, Jamerson com 42%. E você, tá aí vendo gravado? Comenta aí quem você acha que foi o melhor.